O materialismo, que encantou a civilização com suas promessas, exibe agora seu lado sombrio. Competição, desigualdade social, guerras, egocentrismo, falta de sentido existencial. Cada vez mais, o ser humano sensível aspira por plenitude, sabedoria universica, amor transcendente. Neste íntimo aspirar por ir além dos limites materiais, sonha com um porvir chamado Era do Espírito. Com sua faculdade de sonhar, desenha cenários futuros concretizáveis pela sua ação no mundo e prenuncia organizações que se caracterizem pela primazia do ser sobre o impermanente existir. Assim, emergem de sua faina instituições facilitadoras da manifestação do espírito no reino físico. Prepara-se a renovação do direito, da saúde, da educação, das artes, da cultura da paz, da ecologia, da sociedade, enfim. Venha participar deste sonho à luz do pensamento espírita. 21º Encontro Estadual de Espiritismo, 4 a 6 de novembro de 2022, online. Tema: Pelos caminhos da evolução social. Inscrições abertas no site www.feeb.org.br. A paz não pode ser considerada como um estado d'alma ligeiro e exuberante. É uma condição permanente, derivada de vitórias sobre vitórias no campo da vida até a superação de si mesmo. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas
criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Caro companheiro internauta, estamos de volta com a nossa atividade em busca do sagrado. Um momento em que a literatura, os contos, as poesias, a música, as reflexões nos levam, de alguma maneira, a uma inspiração mais elevada sobre o nosso destino, sobre o nosso vir a ser, sobre a nossa tentativa de encontrar o transcendental, em última análise, Deus. Que esta manhã seja referta de inspirações e que estejamos, de certa maneira, acompanhados pela experiência interexistencial que nos permita ter voos mais elevados ainda e nos alcandore nessa grande saga que é a ascese do Espírito. O nosso tema de hoje chama-se fé. E ao fazê-lo, vem-me de imediato à memória uma história do Evangelho. Quando Jesus apareceu aos seus apóstolos pela primeira vez em ambiente fechado, um deles lá não se encontrava. Tomé, conhecido também como Dídimo. Acontece que, ao saber da notícia pelos outros apóstolos, ele relutou e disse então que, para que a sua crença se estabelecesse, era necessário que ele visse pessoalmente e tocasse a chaga de Jesus. Dias depois, o fenômeno da aparição do Cristo se repete, Tomé está presente. E ao fazê-lo, Jesus, em sua aparição, pede a ele que toque as feridas. E logo a seguir complementa com uma frase: bem-aventurado os que não viram e creram. Parece-me que, se trasladarmos para a atualidade, estaremos encontrando em Tomé aquele espírito empirista que vem da tradição inglesa na hora da pesquisa científica. Não basta imaginar possível, é preciso verificar fenomenicamente com os sentidos que possui. Por outro lado, a frase de Jesus nos leva a uma outra perspectiva de aprendizagem. Não são somente os sentidos empíricos, nem mesmo a razão, como estamos acostumados a lidar na realidade dos saberes, são capazes de dar conta da totalidade da experiência gnóstica ou da experiência do conhecimento. Então, a fé é alguma coisa que não se trata inicialmente de racionalidade nem de experiência fenomênica pelos sentidos. A fé é uma certeza de algo que não podemos perceber de imediato por estas vias. E nós dizemos, então, na atualidade, que trata-se de um fenômeno intuitivo-afetivo. A intuição é essa capacidade de perceber em termos de totalidade, sem que seja necessário um pensamento lógico fragmentário que segue um passo a passo natural da reflexão mental. Por outro lado, o sentimento é a maneira com que aquele saber se transforma em algo afetivamente vinculado. Ora, a fé também evolui, né? Evolui em termos de objeto, em termos, portanto, de compreensão da realidade. Ela não substitui a razão, não precisa se confrontar com a razão, pelo contrário,
Nós hoje estamos na era da religação dos saberes e é natural que esta religação dependa da integração das nossas faculdades psíquicas do conhecimento. Então, aquilo que é pela via intuitiva, afetiva, pode ser trasladado para uma análise, e esta aí será feita pela razão, ou para uma testagem empírica, aí será mais pela sensorialidade vivencial. Isso nós podemos exercitar de alguma maneira, compreender que estamos numa fase de evolução e que, por isso mesmo, a fé pode ter dado os elementos bem primários ainda em função da maturação evolutiva do ser que está experienciando essa fé. Mas ela pode ser algo suprarracional, muito mais rica, muito mais profunda do que aqueles estados pré-racionais chamados míticos e mágicos, e por isso mesmo abranger novos céus e novas terras do conhecimento, novas relações com o transcendente, uma nova entrega com as possibilidades espirituais. Vocês veem que é um tema que, além de fugir ao cotidiano na nossa experiência reflexiva, ele exige que estejamos atentos para o nosso crescimento de alguma maneira. É claro que com a fé poderemos transportar montanhas, já nos ensinou o mestre Galileu. Com a fé alcançamos algumas coisas que a razão não alcança de imediato. Com a fé poderemos realizar coisas no mundo físico que transcende ao nosso hábito, quando ela é maturação evolutiva, quando ela é estado de consciência mais elevado, e ela se alimenta, então, da meditação, da oração, da prática do bem. E isso faz com que nós busquemos, para além das nossas formas triviais e cotidianas, a experiência riquíssima do saber que vai nos trazer algo inusitado, novo e vibrante. Então, no dia de hoje, nos concentremos em conhecer a nossa fé. Num país europeu, certa tarde, muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com um trem repleto de passageiros para uma longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu com sentimento a oração dominical. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando, à alta noite, ele viu a luz do farol aceso, e lá alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de 2 braços, de maneira angustiosa a lhe pedir socorro. Emocionado, ele fez o trem parar de repente e, seguido de muitos outros viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por uma gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruíra a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca, quando encontraram no chão um grande morcego que agonizava. O enorme voador batera suas asas à frente do farol em forma de 2 braços agitados e caíra sobre as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e com carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes da partida. E ali mesmo, ajoelhou-se ante o morcego que acabava de morrer e exclamou em alta voz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e de reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhes salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhado a sublime oração. Nesse momento, vamos nos dirigir ao Luiz Gonzaga. A moça abatida no acesso de tosse chegara ao Luiz Gonzaga com a receita médica na mão. Ela estava com tuberculose. 2 hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios, mas entretanto... Chico, disse a doente, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar essa receita por 30 dias. Mas eu não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me uns trocados? O médico respondeu com uma boa vontade. Minha filha, hoje eu não tenho. E meu pagamento lá no serviço ainda está muito longe. Que devo fazer? Estou desavorada. Chico pensou e disse-lhe: você peça a Nossa Mãe Santíssima socorro, e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite, disse a moça. Então, você corte a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa, lá na sua casa. E no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada na memória dela e repita isso 2 vezes por dia no horário determinado. Sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passando um mês, a moça surge no centro, corada e refeita. Oh, é você? Disse o médium. Sim, Chico, sou eu. Pedi socorro à Nossa Mãe Santíssima. Eu fiz como você disse. Engoli os pedacinhos do papel da receita e eu estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E os dois passaram a orar. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se abrirá. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Qual de vós é o homem que, se seu filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Buscai e acharei, pedi e obtereis. Ajuda-te
e o céu te ajudará. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Obtereis, buscai e achareis, batei e se abrirá. Porque todo que pede recebe, e o que busca acha, e o que bate se abrirá. Oh, qual de vós é o homem? E se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. O que seria a fé inabalável? Será que existe algo desta natureza entre nós? Será que é possível os seres humanos pensar e almejar algo com tamanha força? Parece que sim. Em um livro chamado Atitudes Renovadas, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles vai nos trazer uma reflexão a respeito da fé inabalável. Aquela que não está sujeita a nenhuma vicissitude, nenhum tipo de ocorrência pode abalá-la. É por esse motivo que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6, vamos encontrar aquela célebre frase que a fé inabalável é aquela que encara de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Desta maneira, podemos imaginar que as pessoas que possuem fé de tal forma, ou pelo menos os pressupostos que levariam à construção destas certezas dentro da alma, seriam pessoas capazes de suportar tudo, seriam pessoas capazes de suportar as vicissitudes do mundo, as coisas do mundo. Imaginem pessoas que acreditem no impermanente, sabendo que o impermanente é apenas algo que passa, algo que está aqui para usufruto e não para nos prendermos a essas coisas que estão tão ao nosso redor. Imagine que nessa sociedade pessoas que possam ter o germe da fé bem construída, da fé sólida, da fé inabalável, elas poderiam estar suportando todas as movimentações do mundo da matéria, essas tão difíceis movimentações do mundo material. Mas parece que de ordinário não é isso que nós percebemos. Pessoas aqui e acolá estão caindo, estão de certa forma sendo vencidas por essas vicissitudes, e isso tem transformado o mundo em um mundo um tanto quanto amargo, em um mundo cheio de dissabores e aparentemente um vale de lágrimas. Segundo o espírito Joana de Ângeles, o que nos falta nesse contexto é a falta da fé no futuro, é a falta da certeza da existência de Deus, é a falta da certeza de muitas coisas que estão apenas no plano do cognitivo, que não internalizamos ainda na nossa cabeça, não conseguimos passar para o emocional, para o fundo, para o inconsciente profundo. Para Joana, crer em Deus,
saber da existência dele, dos seus fundamentos, acima de tudo, acreditar que as coisas que o Espiritismo nos traz como pressupostos, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre vivos e mortos, a reencarnação, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso, em verdade, vem se constituir em um fundamento de fé que pode ser transportado para qualquer religião, pode ser transportado para qualquer crença, para qualquer templo, mas no fundo, o mais importante é sabermos que não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui sozinhos, não estamos aqui ao léu, não somos objeto de uma sucessão de equívocos e de acertos aleatórios da natureza. Não. Nós temos propósitos existenciais, missões, casos, pontos. Nós estamos aqui para viver realmente existências muito profundas na realidade de desenvolvimento, de progresso, de evolução do espírito. Segundo Joana, a fé inabalável, construída sobre alicerces firmes da razão e internalizada como verdade no imo do ser, fortalece o indivíduo, dando condições de suportar as adversidades, ultrapassar barreiras e superar limites. Quando a fé não se sustenta, vê-se esse intervalo grande que existe entre o conhecer e o saber. O conhecer eu sei de alguma forma leve e superficial, e o saber é a internalização daquilo que é a nossa convicção. Evidencia-se, portanto, fraqueza de propósitos, quando a fé que nós carregamos não é suficiente para nos fortalecer a ponto de superarmos todos os obstáculos. Não somente debilidade emocional se evidencia nesse caso, que apenas tem fortaleza quando não existe luta, diz Joana, mas também total falta de confiança em Deus. E ela continua dizendo: quando a fé raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los sem amargura e nem conflito, para atender situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas as situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. E concluindo, diz a nossa querida amiga, o conhecimento do Espiritismo liberta a consciência de culpa, liberta o indivíduo de qualquer temor, facultando-lhe uma existência risonha, com esperanças e realizações edificantes pelos atos praticados. Não apenas enseja a perspectiva ditosa do porvir, mas, sobretudo, ajuda a trabalhar o momento em que se vive, preparando aquele momento majestoso que virá. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura: vem ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Vocês se lembram de uma frase de Allan Kardec que ficou muito popularizada? Fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que equivale dizer que a nossa fé não é dogmática, que a nossa fé não está limitada pelos princípios da mítica, pelos princípios da consciência mágica. Não, é uma fé cujo produto pode ser analisado pela razão. Isso nós precisamos prestar atenção em nosso mundo íntimo, como é que trabalhamos esse vínculo entre fé e razão. Tomemos como exemplo o tema reencarnação.
Pode ser que a gente tenha uma certeza íntima, que não sabemos de onde vem, que a palingênese ou reencarnação é algo lei de Deus. Mas pela razão, nós podemos verificar se temos argumentos lógicos coerentes para estabelecer essa noção da lei de Deus e validá-la através dos princípios da razão. Nós podemos ir mais além, experimentar a reencarnação de alguma forma, seja por técnicas de regressão de memória, seja por pesquisas empíricas de lembranças de crianças que têm outrora vivido em outros cantos e que agora nos trazem as notícias. Isso é a religação dos saberes e das faculdades gnósticas que nós temos feito. Por isso que é muito importante a gente entender da nossa consciência, das nossas faculdades e verificarmos como estamos usando. Não confundir com desejos que acontecem na nossa vida, com pulsões instintivas. Isso não é fé. Eu acho que isso vai acontecer comigo, eu tenho certeza que isso vai acontecer comigo. Cuidado, isso ainda não é o transcendente. Mas medite, reflita sobre as suas verdadeiras convicções e procure melhorá-las e passá-las pelo crivo da razão e da experimentação. Assim, se adquirirá um saber muito mais forte, mais consistente, mais eficiente para o nosso próprio processo evolutivo. Mas não enquadre a fé na razão ou vice-versa. Não tente transformar uma na outra, porque são possibilidades diferentes para alcançarmos o grande objetivo que se chama conhecimento. Nesses nossos momentos de meditação, então verifiquemos o que realmente eu tenho convicção. Aquilo que é uma certeza íntima, que lembra, inclusive, uma espécie de verdade que a gente sabe, e às vezes nem sabe como comunicar, porque ainda não chegou ao plano da racionalidade com os termos adequados. Procuremos perceber isso. Lembrem-se, não é procurar palavras, textos, é procurar sentir o que verdadeiramente você acredita. E lembre-se ainda que você pode avançar nessa fé, crescer nela, amadurecê-la, porque tudo evolui, inclusive a própria fé.
Para que serve a fé? De que forma a fé pode ser o elemento transformador do ser? Respondendo a essa questão, Leon Denis traz um capítulo no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, chamado A Vontade. Neste capítulo, o nosso querido amigo vai nos apresentar a força interior do homem e a certeza no futuro. A certeza na evolução, a certeza do que existe depois, a certeza do que virá, fazendo com que o homem perceba em si mesmo uma energia interior capaz de movê-lo sobre todos os obstáculos, na direção do fim a que se destina. E ele começa esse capítulo dizendo que querer é poder. O poder da vontade não tem limites, diz Leon Denis. O homem que é consciente desta força, desses recursos que ele possui na sua alma, ele sente crescer as suas forças em função dos esforços que empreende para conquistá-la, para fazer com que brilhe em si a luz que ele carrega. Sabe que tudo de bom e de bem ele terá mais cedo ou mais tarde nesta vida ou em outras vidas. O homem que acredita em si mesmo, que acredita nessa força interior, ele tem a capacidade de olhar o amanhã e se ver maior, muito maior. E por isso o hoje fica muito motivado. Mais cedo ou mais tarde, ele vai, sem dúvida nenhuma, conquistar tudo. E isso ele faz porque ele acredita, porque ele está inserido em uma lei. Ele acredita na lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste: a fé remove montanhas. As montanhas do interior, as montanhas das nossas ainda atrasadas condições, que vão sendo pouco a pouco removidas para dar lugar aos elementos potenciais da alma. Não é consolador, diz Leon Denis, poder dizer assim: eu sou uma inteligência e uma vontade livre, a mim mesmo me fiz. Inconscientemente, através das idades, eu edifiquei lentamente a minha individualidade e a minha liberdade. E agora eu conheço a grandeza e a força que existem dentro de mim. Amparar-me-ei nelas, diz Leon Denis. Não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer. E fazendo uso delas com o auxílio de Deus e dos meus irmãos do espaço, eu me elevarei acima de todas as dificuldades, vencerei o mal que existe em mim, desapegar-me-ei de tudo que acorrenta as coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes. Fazer um esforço acima de tudo, acreditando nas condições e nas potencialidades do espírito. É isso que Leon Denis vai dizer que a fé em si mesmo, a fé no futuro, a fé em Deus fazem no homem. Não somente a realização de prodígios na terra, de coisas na sua vida cotidiana, mas sobretudo em si mesmo, a grande alquimia, a transformação do homem no novo homem, a transformação do ser no novo ser. Não há alma que não possa renascer, diz Denis, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa.
E quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, diz Leon Denis, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Busquei a natureza, procurando definições da fé, para que enfim pudesse reter comigo a força da esperança e compreender de todo a mensagem da prece. Fiz a pergunta ao mar e o mar me disse: em Deus deponho a minha própria fé, mas devo criar vida e equilibrar o mundo desde a treva abissal à fúria da maré. A árvore me explicou: a Deus me entrego, o grande Deus do eterno e sumo bem. Muito embora, no entanto, apedrejada, devo servir sem perguntar a quem. A fonte esclareceu: em Deus me guardo, Pai da beneficência e do progresso. Compete-me, porém, suportar pedra e lodo ao fecundar o campo que atravesso. A roseira falou: pertenço a Deus, que me criou na luz de dons renovadores, mas mesmo ao corte que me desfigura, não posso me queixar de quem me leva às flores. Então pensei: a fé persiste e vence, do espírito mais pobre aos mais plebeus. No coração que serve, age e confia, sempre a espalhar amor, o amor de Deus. Nos meus anos de trabalho profissional no Hospital Santo Antônio, convivi quase diariamente com a irmã Dulce. E entre as lições que ela tentava passar para todas aquelas figuras médicas, nessas conversas íntimas de fim de tarde, era a seguinte: era preciso ter fé na providência divina. Ela era muito clara em dizer que o humano sempre seria falível, teria brechas para o fracasso, e por isso mesmo era preciso se entregar à providência divina. Em uma espécie de ato provocativo, eu lhe perguntei um dia: mas quem não tem fé, faz o quê? Não é algo que nós possamos comprar, adquirir, no externo agir de alguma forma? Como é que poderíamos ter fé a partir da não-fé? Ela, então, com aquele modo próprio de falar, disse: olha, eu vou lhe ensinar. Venha aqui em tal horário, no fim da tarde, quando acabar o expediente, que eu lhe explicarei. E eu fui. E aí, chegando lá, conversando tranquilamente, naquele ambiente calmo, que era uma sala pequena, minúscula, mas que permitiam conversas mais profundas, ela me disse: olha, para você fazer a sua fé nascer, você precisa querer algo que seja maior do que a sua capacidade. Sim, e daí? Você, então, procurará saber por si próprio como é que esse seu potencial pode ser expresso. Fará seu esforço próprio, fará sua atividade para alcançar os resultados e seguirá seu rumo nessa expectativa de verificação de que algo está realmente além das suas próprias possibilidades, mas que é um bem, que é algo significativo do ponto de vista das virtudes cristãs, digamos assim. Quando você perceber que não alcança mais, que não tem condições de fazê-lo sozinho, então você vai orar. Vai falar com Deus com muita energia, com muita propriedade, de que você fez o que podia e agora espera que a sua graça, a sua ajuda apareça nessas circunstâncias. Se você insistir, você verificará que, de alguma maneira inesperada, inusitada, aquilo que você está procurando, seja ela
uma atividade interna de crescimento ou algo externo através das obras, aquilo acontecerá. Então, você terá aí um princípio de fé, terá um experimento que facilitou esse modo de atuar. Logo a seguir, você procura ir um pouco mais distante do que você foi, um objetivo mais vasto, mais amplo, e tenta novamente, segue o mesmo processo. Você vai verificar no final que ele se repete. Quanto mais você exige de si próprio, tenta por si próprio e atrai através da oração a presença de Deus, mais as coisas vão acontecendo. Eu me recordei, então, das experiências ligadas à lei de causa e efeito, do justo, do merecido, do necessário, e continuei a vida trabalhando naquelas circunstâncias, tentando enxergar como é que ela podia, com tamanha doença pulmonar, continuar as suas atividades. Então, um dia, ela me escreveu e disse-me que a alegria dela era ver Deus, perceber Deus em todas as criaturas que batiam à porta daquela instituição, que não deixasse nenhuma delas voltar. Foi aí que eu compreendi que ela estava num estágio de evolução da sua fé, que é o vínculo com o transcendente, fazia com que toda a atividade fosse uma atividade de percepção do seu amado, que era Deus. O nosso trabalho da semana vai ser esse. Sugestão: pense na sua fé, pense em como pode ampliá-la, tente esse exercício de alguma maneira e verifique o quanto você pode avançar no crer para ver, que é hoje uma linguagem até mesmo válida em certos ambientes científicos. É preciso ter essa percepção transcendental para torná-la pensamento lógico e experimentação. Tente, faça isso e que saiba de saída que com fé as coisas poderão acontecer e que as suas obras com fé serão mais sustentáveis do que sem esta fé que anima as criaturas criadoras, inventivas, modificadoras do padrão do mundo. Boa fé.
está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã há de os aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Querida Bahia Espírita, preparo-me para uma nova viagem no corpo físico. Sou um espírito consciente das leis de Deus, da imortalidade do ser e da responsabilidade pessoal na vivência da plenitude. Sei quão árdua será a vida física, porque as lembranças dessas verdades superiores esmaecem ao contato da matéria. Planejo esta encarnação com o objetivo de dedicar-me a uma vida centrada em espiritualidade. Escrevo-lhes para agradecer o quanto puderem realizar em prol de ambientes que favoreçam a espiritualização. Espero encontrar um ambiente familiar favorável e uma instituição espírita exemplar. Espaço de convivência, centro de comunicação, memorial, biblioteca, livraria, núcleo de pesquisas interexistenciais, clínica integrativa de saúde, educandário, templo, paisagismo ecoespiritual. Deste além, o mundo espiritual onde vivo, expresso minha admiração e envio minhas mais calorosas vibrações de sucesso e gratidão. Estarei presente no corpo em dezembro de 2023. Será que já poderei usufruir dessa organização que pretendo servir? Um espírito grato. Venha fazer parte desta e de outras histórias de vidas semelhantes. Colabore com a conclusão da sede da FEB através do site feeb.org.br. Bahia Espírita. Estamos todos interessados em buscar o crescimento espiritual, em renovar a sociedade no nosso encontro estadual de espiritismo. Afinal de contas, ele trabalha com o tema Pelos Caminhos da Evolução Social. E vai apresentar uma oportunidade muito significativa de reflexão sobre essa temática. Educação, saúde, direito, arte, os vários sistemas da sociedade poderão estar presentes nesse ágape para toda a população que quiser assistir, porque será transmitido pela rede mundial do YouTube. Mas há um outro dado que é muito importante para você saber desde já. Nós vamos tentar lançar projetos temáticos, melhor dizendo, criar grupos de trabalho de temas que interessam à sociedade. Normalmente se diz que estamos todos envolvidos num projeto de renovação social, que o materialismo dominou todas as grandes áreas de organização e que agora precisa ser superado por uma visão do espírito. Então, aqueles que, além de se inscreverem no nosso evento normalmente, poderão se interessar por
participar de um laboratório desse gênero, projeto temático. O que são? São projetos a serem organizados com base no saber espírita por um grupo de trabalho que vão definir os seus membros e operacionalizar atuações nas organizações ou nas demandas da sociedade. E qual é a justificativa? Respondemos, o Espiritismo é um paradigma e ele precisa fecundar a renovação social. Quem deve se inscrever? As pessoas que tiverem uma inserção profissional nessa atividade ou tenham algum interesse numa atividade social no tema do projeto. Então, você já fica sabendo que, além da primeira inscrição, há uma segunda possibilidade de inscrição para aquelas pessoas que querem agir mais na transformação social. Pense, reflita, integre-se na medida das suas capacidades para fazermos brilhar a luz do Espiritismo na sociedade contemporânea. Na origem do Espiritismo há um personagem exemplar, Allan Kardec. Pesquisador emérito, investigou o fenômeno mediúnico e dele extraiu uma filosofia. A partir da filosofia, construiu um modelo de moral, centrada no Evangelho e suas consequências religiosas. E ainda produziu estudos sobre o belo e a evolução da arte. Deixou-nos um legado, registrando seus passos na pesquisa, seus desafios e facilidades na realização da tarefa, enfim, fez-se memorialista e contou sua história. Revista Espírita. Viagem Espírita de 1862. Trechos de documentos em obras póstumas. Cartas e outros registros mostram sua ação preservadora da história do Espiritismo. E ainda sugeriu a criação de um museu espírita. Vamos seguir este exemplo de historiador? Inscreva-se no grupo, Núcleo do Projeto Memórias, e participe das capacitações voltadas para o registro dos acontecimentos mais significativos das instituições espíritas. Reuniões online quinzenais aos domingos, às 16 horas.